não no caso aí, como o Bolsonaro é réu, que isso seja definido quanto antes. Eu acho que sim. Muito bem. E agora a gente vai falar sobre as reações no mundo político a essa definição de data para o início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros indiciados. A gente começa exatamente pelo indiciado principal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, minutos após o julgamento ser marcado. O ex-presidente da República afirmou na rede social X que o devido processo legal, por aqui, funciona na velocidade da luz. Insinuou que a alegada celeridade ocorre porque ele estaria em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições do ano que vem, eleições 2026. Bolsonaro, porém, está inelegível por ter sido condenado em 2 processos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente vai ler, então, na íntegra, qual foi a reação e os argumentos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro depois da definição da data do início do julgamento. Lembrando que nessa primeira etapa saberemos se Jair Bolsonaro vir ou não réu nessa acusação de tentativa de golpe de Estado. Inclusive, Jair Bolsonaro já começa fazendo um link, uma relação com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos Estados Unidos, a perseguição contra Donald Trump e as ridículas acusações de insurreição levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal e depois foram reduzidas a pó pela escolha soberana do povo americano. Tudo ocorreu na primeira instância, com uma breve consulta à Suprema Corte sobre matéria constitucional. Em outros países, como a Alemanha, onde o uso do direito como arma política ainda causa escândalo, um processo com o mesmo tema, envolvendo suspeitas realmente sérias sobre um grupo acusado de planejar um golpe de Estado em 2022, continua tramitando na primeira instância e deve levar anos até ser encerrado com uma decisão final. Mas no Brasil, que tem a 30ª justiça mais lenta do mundo, segundo o Banco Mundial, o judiciário mais caro do mundo, segundo diversas fontes, que não está nem entre os 70 melhores no ranking global de Estado de Direito e que só supera a Venezuela em parcialidade. Mas nesse Brasil de índices que impressionam negativamente, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês, de 8 de fevereiro de 2024 a 25 de março de 2025. É impressionante. Parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República nas eleições de 2026. E aí eu passo a bola para Celso Mioto. Mioto, o devido processo legal, na sua avaliação, está de alguma forma comprometido, como afirma o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive fazendo comparações com o próprio Estados Unidos, com a Alemanha? É possível traçar esse tipo de paralelo quando a gente analisa as cortes, né, os sistemas jurídicos de vários países? Inclusive porque, né, um bebe do outro, digamos assim, né? Há influências mútuas também. Mas, enfim, sua opinião sobre essa fala, né, e sobre esses argumentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você sabe que eu acho curioso, Ítalo, porque na época que o Lula estava no foco aí das atenções, chegou até a ser preso, mas ficou 1 ano e meio preso, a esquerda também se queixava que o processo dele estava andando muito rápido, lá no TRF4, né, os julgamentos eram muito rápidos, no STJ também, e é até curioso porque todo mundo tem direito a uma justiça célere. Então, assim, como é que você vai pleitear para ter uma justiça mais lenta? Mas eu entendo o argumento da defesa do Bolsonaro, né? Claro que quem escreveu isso foi a defesa dele, no sentido de que estaria tendo uma precipitação, estaria sendo tudo feito de afogadilho, sem a devida análise. É algo subjetivo, é difícil você afirmar uma coisa dessa e confirmar, não, realmente está tendo uma coisa assim, um assodamento. Não sei, teve 1 ano e 1 mês para analisar. Eu acho que, como eu já tinha respondido antes, está tendo uma influência assim maior, na minha opinião, dessa questão do STF querer resolver logo essa questão. Eu acho que isso está pesando bastante e está querendo já definir a agenda 2026 política, definir no sentido de
ter um ambiente mais equilibrado, ter um ambiente mais limpo, no sentido de quem pode e quem não pode concorrer. E convenhamos, Jair Bolsonaro nesse ponto ele tem razão, ele é um candidato forte. Se ele está em primeiro lugar nas pesquisas, não sei dizer, não li nenhuma pesquisa a respeito disso. Mas que ele é um candidato forte, né, pelo lado da direita. E a gente está vendo que as dificuldades que o Lula está tendo em termos de popularidade, de aceitação do governo dele, que realmente não está tendo aquele desempenho que se esperava. Então, tudo isso está sendo levado em conta, é um mix de coisas, né, para 2026. Então, acho que está entrando na equação aí do STF para o julgamento. Agora, dizer que houve aí como eu falei antes, né, uma precipitação e tal, isso talvez esteja aí uma subjetividade da defesa do Bolsonaro. É muito difícil de você comprovar uma coisa dessa. Né? O fato é que agora nós estamos observando e vamos continuar observando se o devido processo legal será observado daqui para diante.